Olá, meus queridos do Flick Geek, aqui é a Rafa Gomes. Nós estamos em mais um Cine Nostalgia, porque recordar é viver, e a gente tem que falar de alguns filmes clássicos aí que estão completando aniversário ou que até hoje sobreviveram ao teste do tempo e permanecem como grandiosas produções que fazem parte do nosso coração e que são revolucionárias para a indústria cinematográfica. E essa semana nós vamos falar sobre um clássico que completou 20 anos em 2019. Matrix foi lançado no Brasil no mês de maio e é o filme dessa semana do Cine Nostalgia. Mas antes da gente falar sobre a importância desse filme, que tem um papel gigantesco para a indústria cinematográfica, principalmente em se tratando de construção técnica, de narrativa, eu quero fazer um convite para você que é irrecusável. Já que você chegou aqui, muito obrigado, como sempre, mas não deixe de assinar o meu canal e botar também esse sininho para funcionar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão e possa conferi-lo assim que ele estiver disponível. Agora vamos lá falar de Matrix, que é um filmão da... Matrix é uma história escrita e dirigida pelas irmãs Wachowski e traz uma história cyberpunk que entrega várias referências filosóficas e até mesmo religiosas. Com um futuro distópico, a narrativa apresenta a Matrix como uma realidade simulada, que é aquela que nós, seres humanos, estaríamos vivendo. De fato, aquilo que nós achamos que seria a realidade genuína não passa de uma simulação que usa os corpos humanos e todas as nossas atividades como uma forma de produzir energia para máquinas. Aqui, o cybercriminoso Neo acaba descobrindo essa verdade, sendo liberto desse mundo dos sonhos e vai se tornar o grande líder de uma revolução contra as máquinas, a fim de libertar o resto da população mundial. Embora Matrix seja mais conhecido nos cinemas com a sua trilogia, é importante ressaltar que esse universo não parou nos cinemas, ganhando 9 curtas animados que fazem parte da coletânea Animatrix, além de ter sido desenvolvido em várias histórias em quadrinhos e até mesmo no game Enter the Matrix. O universo de Matrix é muito vasto, mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse clássico lançado em 1999 que abriu as portas para esse grande multiverso onde várias mídias acabam completando essa narrativa que vai muito além daquilo que a gente já viu nas telonas. A produção dirigida e escrita pelas irmãs Wachowski não é simplesmente inovadora pelo fato de tratar uma temática futurística pela ótica do cyberpunk. Ela tem uma direção espetacular, a produção é muito bem feita de maneira técnica e inaugurou até mesmo uma técnica de direção que hoje é denominada justamente a Matrix, que é a bullet time, que é essa forma de direção onde todas as vezes que nós temos um confronto que envolve tiros, a câmera congela, trata tudo em slow motion e vai mostrando de maneira bem categórica e bem pontual a trajetória da bala desde o seu emissor até o seu alvo. Essa é uma técnica que foi inaugurada com Matrix e que foi usada muitas vezes no cinema. Nós temos então essa técnica que acabou se tornando algo muito importante para dentro do cinema e que é realmente uma referência clássica a esse longa das irmãs Wachowski. Em se tratando de referências filosóficas, nós temos a alegoria da caverna de Platão, além de simulacro e simulação de Jean Baudrillard e, claro, Alice no País das Maravilhas, que é um dos mais referentes que a gente consegue perceber nitidamente no filme. Nós temos todas essas referências filosóficas que estão ali permeando a narrativa. Talvez as referências mais óbvias sejam realmente a do livro de Lewis Carroll, mas a produção é muito profunda em se tratando da forma como ela constrói a sua narrativa, fazendo muito mais do que um filme distópico, mas construindo uma ideologia a partir de uma série de outras ideologias do passado que até hoje permeiam discussões muito profundas. E Matrix é realmente isso, é muito mais do que um filme, é também um ponto de contato para discutir religião, discutir práticas filosóficas, discutir a mente humana e a forma como nós, seres humanos, enxergamos o mundo ao nosso redor. Eu gosto demais de Matrix justamente porque ele tira o público da sua zona de conforto, ele faz com que a gente vá além de um simples entretenimento. Quando você senta para assistir Matrix, você pode esperar uma experiência que vá além da cinematográfica, mas sim uma experiência de confrontamento pessoal e de profunda reflexão sobre as escolhas que você tem feito na sua vida e sobre a forma como cada uma delas vai impactar a trajetória que você vai ter ao longo do seu tempo aqui na Terra. Eu adoro filmes que fazem isso. Eu me lembro muito bem quando eu assisti Matrix pela primeira vez. Matrix mudou a minha percepção
visão sobre cinema, assim também como me deu uma visão gigantesca sobre as infinitas possibilidades que é essa questão da mente humana, sobre essa questão de limitações, sobre a forma como nós enxergamos o nosso potencial e sobre a forma como a gente se comporta diante disso, porque no final das contas nós somos muito mais capazes daquilo que a gente acha que a gente é capaz de fazer, nossas limitações vão além daquilo que nós nos impusemos e Matrix fala justamente sobre isso, sobre quais as limitações que você tem colocado sobre a sua vida e como você pode atingir o seu potencial máximo, enxergando a si mesmo de uma forma muito além do que você espera e até mesmo muito além daquilo que as pessoas têm visto em você. Eu acho lindo esse conceito de Matrix porque embora a narrativa seja toda futurística, bem cyberpunk e pareça estar tão distante da nossa realidade atual, vigente, eu acho que Matrix vai muito além disso e acaba se tornando um filme atemporal justamente por tratar a psique humana, tratar a forma como nós nos comportamos e a forma como nós nos enxergamos como seres humanos que são capazes de fazer muito mais mesmo. Eu me lembro muito bem a forma como Matrix impactou a minha vida. Eu lembro que na escola, quando eu estava na 8ª série, que hoje a gente fala 8º ano, a gente tinha a feira de conhecimento da escola e eu e o meu grupo de colegas da época, nós nos reunimos para poder analisar Matrix. A gente fez todo o nosso trabalho da escola em cima de Matrix, que era uma forma analítica de perceber o filme, analisando ele de maneira realista dentro do mundo real. Será que a Matrix realmente é uma coisa que só existe no cinema? Ou será mesmo que todo esse simulacro, essa simulação, essa vida fictícia que parece tão verdadeira, existe dentro desse mundo real? Nós fizemos um trabalho que foi uma pegada super filosófica. Eu era super nerd desde criança e eu me lembro muito bem que quando a gente fez esse trabalho, muita gente ficou meio que tirando sarro da gente, pensando, pô, cara, vai falar de Matrix no trabalho da escola. Mas o nosso trabalho foi muito bem, a gente foi até bem colocado na nossa apresentação dentro da escola inteira e é uma lembrança muito forte que eu tenho da forma como Matrix impactou a minha vida. Nós ficamos fascinados por todo esse universo, a gente simplesmente se debruçou dentro da história de Matrix. Na época haviam só os 2 primeiros filmes, ainda não tinha o 3º filme e foi uma experiência realmente muito rica para mim. Aquilo me abriu a mente, principalmente nessas questões filosóficas que o filme aborda, como a alegoria da caverna de Platão, e eu até hoje tenho essa lembrança maravilhosa do filme e eu particularmente tenho muito orgulho de ter trabalhado com Matrix na escola, porque hoje o filme faz parte de discussões tão profundas que a gente vê até mesmo dentro do âmbito universitário e eu acho incrível o papel que Matrix tem até hoje na vida das pessoas. Tem muita gente que ainda não assistiu, as gerações mais novas precisam assistir esse filme porque eu acho que ele vai além do entretenimento e é claro que em se tratando de obra por si só, tirando todas essas alegorias que ela aborda, o filme é muito bem produzido, as irmãs Wachowski mandam muito bem na direção e em se tratando de trilha sonora, eu acho que essa trilha sonora bem agitada, que tem uma pegada mesmo de cyberpunk, é muito importante para construir toda essa vibe da ação dentro do filme. Tem uma das cenas que para mim é a mais linda de todo o filme, que é a cena em que a Trinity e o Neo estão dentro de um helicóptero para tentar resgatar Morpheus, que tá dentro de um prédio para ser interrogado, entre aspas, né? Eles vão invadir a mente dele para tentar descobrir todos os segredos de Zion. E ele naquela cena onde eles vão fazer o resgate de Morpheus, os sprinklers começam a funcionar, jorrando água para todos os lados, simulando uma espécie de chuva. E naquela cena, o slow motion pauta todo o ritmo da ação e nós temos desde as balas caindo num ritmo assim bem lento, com as gotas de água caindo no chão também, bem em câmera lenta. Tudo é muito estratégico naquela cena. Ela parece um espetáculo visual assim em câmera lenta, algo bem bonito de você contemplar. É uma cena que visualmente falando é linda, ela tem uma construção maravilhosa. Toda a cena em si é fascinante, ela para mim é a mais hipnotizante de todas. É uma cena que esteticamente falando é muito bem produzida, desde o cair das balas no chão, as gotas de água, a luta em si, a forma como eles resgatam o Morfeu, é uma cena que mesmo sendo em câmera lenta, ela consegue manter o ritmo da ação extremamente eletrizante e fazendo aquilo que uma cena de ação boa tem que fazer, que é deixar a gente ali na pontinha do assento, angustiado para saber o que vai acontecer. Mesmo depois de muitos anos assistindo aquela tomada, eu consigo sentir o mesmo frenesi que eu senti a primeira vez quando eu assisti isso nos cinemas. Quando eu ainda era muito pequena, eu tinha naquela época uns 9 anos de idade, se eu não me engano, e eu me lembro vividamente do instante que eu vi aquela cena. E reassistindo o filme, eu consegui sentir aquela mesma sensação que eu tive na primeira vez, o que eu acho incrível, porque são poucos filmes que conseguem fazer com que a gente tenha essa memória
tão vívida do momento em que algo tão fascinante teve um impacto na nossa vida no cinema. Eu amo Matrix, eu tenho só elogios a dizer do filme. Ele é um filme que é esteticamente revolucionário, tecnicamente também é revolucionário e ideologicamente falando nem se fala. É um filme que traz profundas reflexões, faz muito parte da cultura pop também, além de ser um filme que permeia tanto pop como cult, embora a sua terceira sequência e a final dentro da trilogia não tenha tido o mesmo grau de maestria que o seu original. Matrix como um todo, a sua trilogia de maneira geral é muito impactante, mas é claro que o primeiro é acima de todos o mais lindo, o mais bem feito e o mais icônico. Ele mudou a história do cinema, ele ajudou a definir o milênio como os outros filmes de ação seriam feitos a partir do ano 2000, e ele é um filme que vira a chave do cinema em se tratando de ação e se tratando de narrativas distópicas. Ainda não vi nenhum filme que tenha o mesmo grau em se tratando de gênero distópico. Não acho que exista algum filme que se compare a Matrix, principalmente em seu aspecto revolucionário de maneira tão geral. É isso aí. Se você ainda não assistiu Matrix, eu acho que você precisa sentar o seu popô no sofá e começar essa maratona para assistir essa trilogia. Se você já assistiu Matrix, conta pra mim ali qual é a sua cena favorita, o que você mais gosta desse filme. Vamos continuar falando sobre Matrix, que pra mim é um filme atemporal e que continua sendo uma grande produção, não apenas das irmãs Wachowski, mas também da história do cinema contemporâneo. Eu sou a Rafa Gomes, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário, chame os amigos pra assistir também. Quem é fã de Matrix, quem nunca viu Matrix, quem não gosta de Matrix, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, traga todo mundo. Vamos continuar falando sobre cinema. Você pode me seguir lá no Instagram também, @RafaGomes, ou no @FlickGeek_. Beijos e até a próxima!